Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um podcast de uma vida. Seja muito bem-vindo, né? Você que está vendo pelo YouTube ou você que está ouvindo nas plataformas digitais, seja muito bem-vindo. Se você não nos conhece, né, procura na internet, nas redes sociais, @umavidamovement, procura ali no Instagram, no Facebook ou então no YouTube e com certeza você vai encontrar a gente. E hoje, né, vamos continuar a nossa série falando sobre Rocky Balboa, né? Então já temos duas partes, né? O nome desse quadro é Lições de Vida com Rocky Balboa. E hoje vamos continuar falando sobre o Rocky, né? E hoje vamos focar aí no terceiro filme da série, né? Que é o filme ali do Desafio Supremo, né? Então a gente já viu, né, que teve dois filmes, né? Que ele... No primeiro filme a gente pôde ver que a oportunidade, né, que ele teve, né, de 1 em 1 milhão, inclusive é falado no filme, inclusive no cartaz do próprio filme é falado disso, né, que o Rocky teve uma chance em 1 milhão de ter oportunidade, né, de dar uma virada em sua vida, né, e é exatamente isso que acontece no primeiro filme. E a gente vai para o segundo filme e a gente vê que o Rocky ele tenta fazer outras coisas além, né, do pugilismo. E a gente vê que ele não tem muito sucesso. E qual a conclusão que a gente chegou, né? A conclusão que a gente chega é que nós todos fomos chamados para fazer uma coisa, né? Existe uma coisa que a gente tem uma facilidade maior de fazer, né? E isso é a nossa missão de vida. E aí ficou o questionamento, né? A reflexão para cada um de nós, né? O que é aquilo que nos motiva, né? Porque quando a gente está naquilo que a gente foi chamado para fazer na nossa missão de vida, a gente vê que a gente tem muito mais disposição e força para conseguir chegar nesse ponto, né? É exatamente isso que o segundo filme mostrou, né? Você que está no YouTube, né? A gente vai deixar o cardzinho aí com os dois vídeos sobre as duas primeiras partes dessa série, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como a acomodação pode acabar com a nossa vida, né? Exatamente isso que acontece ali no início do terceiro filme. A gente vê um Rocky ali vencedor, sucesso, vivendo a fama, e a gente vê que com isso ele começou a se acomodar ali naquilo, né? Ele começou a lutar bastante, mas com lutadores, né, com pugilistas que não eram tão fortes, não eram tão bons, né, quanto o Creed ou como o próprio Rocky, né? E sem perceber, ele acabou se acomodando, ele acabou cumprindo uma tabela. E isso é o primeiro ponto já que eu queria tirar, né? Que tanto a vitória, né, o sucesso constante, né, e como a derrota constante não tem esse poder de fazer a gente se acomodar, né? Porque a gente já está tão acostumado, né, com o ambiente que a gente está, seja positivo ou seja negativo, que a gente corre o risco de ficar até letárgico e indiferente à situação, né? E isso é muito perigoso. A gente vê que o cara que simplesmente ganha todas, né, sem nenhuma dificuldade, corre o risco de achar que tudo é fácil, né? E isso pode desestimular ele a continuar praticando e a continuar se esforçando. Como também a gente vê o contrário, a gente vê que às vezes a pessoa já está num nível baixo, ela já se acostuma com as coisas não dando certo, e isso faz ela até perder um pouco a fé de que as coisas podem melhorar. E esse é o perigo, né, de quando a gente se sente acomodado, né? E é interessante como tanto para cima quanto para baixo a gente pode cair, né, nessa armadilha. E por outro lado a gente vê o Clubber Lang, né, que é o Mr. T, né, que faz o personagem, né, que enquanto o Rocky está vivendo a vida dele só de fama, né, de todo mundo beijando os pés dele, a gente vê o Clubber Lang ali, né, treinando, né, se esforçando, vencendo todas as batalhas, né, a gente vê uma determinação nele que o faz cada vez mais crescer mais e mais, né? A gente pode até comparar, né, mal comparar com o Rocky, né, dos dois primeiros filmes, né? É um cara realmente focado, um cara realmente determinado, né, a querer vencer e a querer ser o melhor. E a gente vê no início do filme, né, que o Rocky ele acaba querendo se aposentar, né? Porque ele já estava por cima, já estava bem, né? Já tinha conseguido 10 lutas vitoriosas depois de ter ganhado o cinturão, né? Que é o prêmio dos pesos pesados. E aí ele fala que vai se aposentar e o Clubber Lang, né, ele fica possesso porque era a oportunidade que ele estava querendo para ele poder conquistar o cinturão, né? E aí ele acaba querendo uma situação, acaba ofendendo, insultando o Rocky, né? E aí, nisso aí, o Rocky, não, então vamos lá, vou lutar contigo, né? E aí é nesse ponto do filme, né, que o Mickey, né, que é o próprio treinador do Rocky,
ele abre os olhos dele falando, ó, cara, ó, você não é mais o mesmo daquela luta do Creed. Você não tem chance de vencer, porque aquele cara é louco, aquele cara é uma máquina, e nada vai pará-lo. E o Rock, ele fica meio perplexo, né? Ele não imaginava, né, que as coisas estavam acontecendo daquele jeito, né? Mas mesmo assim, ele praticou bastante, mas chegou o dia da luta, né? E acabou que o Mickey acabou passando mal, não estando bem, né? O Rock já não estava bem, e aí ele, preocupado com o Mickey, ficou ainda mais distraído, e aí ele teve ali uma derrota bem humilhante, né? Ele foi nocauteado pelo Clubber Lang. E infelizmente, né, o Mickey acaba morrendo depois, né? Que era uma das pessoas que era uma luz, né, pro Rock, que ajudou ele desde o início, né, quando ele não era ninguém, a vencer o Creed. E aí o Rock, ele acaba meio que caindo ali numa escuridão, né? Tem algumas sinopses que diz que ele até fica meio depressivo, né? E é bem interessante que ele tá numa cena que ele tá dentro de uma academia de boxe e tá realmente tudo escuro, meio apagado, né? Realmente mostrando ali como ele tava se sentindo por dentro. E aí ele é surpreendido, né, pelo próprio Creed, que quer treinar ele e quer a revanche ali para que o Rock vença ele, né? E é ali que ele fala a primeira vez, né, sobre o olho de tigre, né, que foi algo que o Rock perdeu e ele tinha que conquistar, né? E o que seria, né, esse olho de tigre, né? É aquela gana, aquela sede de vitória, né? É aquela vontade de vencer e de se superar cada vez mais, né? E é algo que o Rock, por ter se acomodado depois das vitórias, ele acabou perdendo. E para deixar isso mais característico, a gente vê que o Creed leva o Rock até pro subúrbio, né, pros bairros mais pobres, né, onde tem os lutadores, né, remetendo a quando o Rock começou, né, porque ele também começou numa academia de bairro, né, no subúrbio, e lá ele pôde ver, né, os outros lutadores, né, mais novos que ele, praticando e com aquela sede, né, aquela vontade, aquilo que ele mesmo teve há pouco tempo atrás, né? E aí começa o treinamento dele com o Creed, e aí ele se dá conta, né, e ele finalmente ele põe pra fora que ele tá sentindo medo pela primeira vez, né? E medo de quê, né? Porque ele fala no próprio filme que no início ele não tinha medo de nada, né? Ele não tinha medo de perder nada, porque era só ele. Mas agora a situação era diferente. Ele tinha uma esposa, ele tinha um filho, e ele tinha medo de perder tudo que ele conquistou, né? E aí é muito legal, porque aí vem a esposa dele, né, a Adrian, né, e ela começa a confrontar ele, né? Ele tá gritando, mas ela tá gritando junto, né? E aí nisso ele acaba reconhecendo o medo dele de perder tudo, e ela fala com ele, né, fala assim, ó, tanto eu como o Creed, nós confiamos em você, mas isso é algo que se você não confiar em você mesmo, você não vai conseguir vencer. E se você desistir, você vai se arrepender pro resto da sua vida. E aí o Rock, nesse caos interior, né, ele entende que realmente, se ele existisse, ele ia se arrepender. E aí sim ele consegue ter, né, esse olhar de tigre, né, uma coisa cresce dentro dele, né, que volta aquele espírito nele de vencer. E aí ele começa a treinar de novo, né, com o Creed, né, apostando corrida na praia e vencendo, né, fazendo todos os treinamentos, os procedimentos, para que ele pudesse sim chegar lá e vencer. E aqui a gente tem outro ponto importante, né? Muitas pessoas às vezes confiam na gente, né? A gente é cercado, né, de amigos, de familiares, né? Às vezes até cônjuges, que é quem é casado. E temos pessoas, né, que estão confiando em nós, né? Só que a gente tem que ter algo dentro de nós, né? Tem que ter uma confiança, né? Tem que ter algo que possa nos mover a fazer e vencer. Né? A gente tem que acreditar, né, primeiro no que Deus fez por nós, né? Aquilo que Deus nos criou, né? Os talentos que Deus nos deu. Então a gente não pode esquecer, né, que a gente não é mais um Zé Ninguém. Nós não somos, né, um acidente. Cada um foi criado, né, com suas características e com isso temos plenas condições de conseguir tudo aquilo que a gente quer. Basta a gente praticar, se esforçar, né? Parece até frase motivacional, né? Mas é a verdade. Todos nós temos plenas condições físicas,
psicológicas para conseguir as coisas. É claro, a gente tem uma dificuldade, a gente vai procurar um profissional, alguém que nos ajude, mas nós temos sim a capacidade de vencer e de chegar até o final, né? E às vezes a gente fica se prendendo a coisas, fatos, e isso impede a gente da gente crescer, né? Será que você que está ouvindo esse podcast, você está assistindo, será que você não tem alguma coisa para deixar para trás? Alguma tristeza, algum ressentimento, alguma falta de perdão, alguma coisa que te bloqueia, que te prende? Vamos pensar nisso, hein? É importante. Todos nós, inclusive, começando comigo. E aqui, né, eu reitero, né, a gente vive uma jornada chamada vida, né, e essa vida tem seus altos e baixos. Né, então, até as batidas do coração, né, elas têm os seus altos e baixos, né, porque quando está constante, é o quê? Que a pessoa está morta. Então a gente tem que entender que a nossa vida tem sim os altos e baixos, mas são exatamente esses altos e baixos que fazem a gente crescer. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E quando está escrito todas as coisas, é todas as coisas. Né? É quando a gente passa numa prova ou quando a gente é reprovado. Quando a gente consegue uma promoção no emprego ou quando a gente não consegue. Então, tudo isso faz parte do nosso crescimento, tudo isso é importante para que a gente cresça. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da acomodação, né? Vamos fazer para constar, vamos cumprir tabela. Né? Isso aí é muito perigoso, porque isso vai de encontro direto com o nosso crescimento. Né? Então isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ficar atento. E também, continuando citando um pouquinho aqui da Bíblia, no livro de Apocalipse é bem interessante, porque no início são escritas 7 cartas para 7 igrejas daquela época. Existe uma igreja que Deus diz, né, que ela não é nem fria e nem quente, ela é morna. E é exatamente isso que o Rock viveu. Ele estava numa vida morna, ele não estava nem frio, não estava quente, ele estava... E aquilo ali é destrutivo. Né? A indiferença... Né, o fazer para constar, né, cumprir tabela é péssimo. Péssimo para os outros? Não, é péssimo para nós mesmos. Talvez, né, fique agora a reflexão mais uma vez, né? Será que você não perdeu o olhar de tigre em alguma área da sua vida? Né? Será que você não está cabisbaixo? Né? Será que não tem algo que está muito ali indiferente, muito acomodado, e está te impedindo de crescer, né, de ser uma pessoa melhor? Talvez no seu trabalho, talvez no relacionamento com seus amigos, com sua família, né? Como é que você tem encarado a pandemia? Como é que você tem visto isso? Você tem visto como somente uma coisa ruim, que é mesmo? Ou você tem tirado lições, você tem aprendido coisas através dessa pandemia? A gente não tem que ficar só sofrendo, a gente tem que sim se cuidar. Então agora é um tempo de reflexão, um tempo de você olhar para dentro de você mesmo e de se perguntar, está tudo bem? Está tudo certo? Ou eu preciso melhorar, ou eu preciso recuperar o meu olhar de tigre? Onde eu posso restaurar a minha determinação, a minha força, a minha vontade de vencer? Né? E o final do filme, né, deixa para você assistir lá na Netflix, tá bom? Toda a série do Rock tá lá na Netflix. Se você gostou do primeiro e segundo filme, né, o terceiro é o meu favorito. Eu acho muito interessante essa questão de jornada, essa questão de você voltar ao caminho, né? Porque é exatamente isso que acontece no terceiro filme, né? Tem aquela crescente, né? E ele acaba tendo uma estagnação. É exatamente isso que eu gosto no terceiro filme, né? Ele acaba meio que se perdendo do seu caminho, e aí ele toma consciência, e aí ele vai lá e não, vamos voltar, vamos por aqui. Eu tava indo para a direita, não, é reto. Vamos prosseguir aqui naquilo que eu nasci para fazer, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu tenho a minha facilidade. Pessoal, então é isso. Os nossos podcasts, né, são um pouquinho mais curtinhos, né? A gente tem tentado saborear, né, um pouquinho mais cada característica, cada coisa. Nesse podcast a gente está focando num ponto mais especificamente. Coloca aí nos comentários aí o que você acha, o que você aprendeu vendo os filmes do Rock, né? Tem algum outro filme do Rock que você gostaria que tivesse uma análise, uma reflexão? Coloque nos comentários aí, manda um direct pra gente lá no Instagram e a gente vai olhar isso pra você, tá bom?
Outra coisa interessante também são algumas curiosidades que a gente tem, né? Então, no filme do Rock 3, né, o Rock, ele fez uma dieta lá bem louca, que eu não lembro agora qual, para perder peso. Né? Então ele fez uma dieta louca lá, que ele emagreceu ainda mais do que os outros filmes, né? A música, né, Eye of the Tiger, foi composta, né, por causa do filme, e ela ficou na lista lá do Billboard, lá das melhores músicas. Inclusive ela ganhou o Oscar, né, de melhor música, né? E é aquela música clássica, né? Todo mundo que escuta sabe exatamente do que é, né? E é uma música, assim, bem legal de ouvir, bem bacana, né? Se você nunca ouviu, acho que quase impossível, mas se você nunca ouviu, é uma boa oportunidade de você ouvir esse clássico aí, né, da música, né? E o filme, que é um clássico do cinema também, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, dê like, compartilha, né? E até a próxima aí com mais um vídeo ou mais um podcast do Uma Vida. E não se esqueça, uma vida vale o mundo inteiro.